Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anuncia entre as nações a tua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aleluias. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Eu te procuro, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Talvez tenha que atualizar o Face.
prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Sim, eu te quero mais. Aleluia, glória a Deus. Eu quero dar as boas-vindas a cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos. Seja bem-vindo, meu querido irmão Valdemar, minha querida irmã Yolanda. Sejam bem-vindos, Luciana, Diego, minha irmã Joelma, junto com Samuca. Sejam todos bem-vindos. Eu quero aproveitar esse momento, gente bonita, para poder desejar um feliz Dia dos Pais a todos os pais maravilhosos. Glórias a Deus pela vida de cada um de vocês. A tarefa de ser um pai não é fácil, é uma responsabilidade enorme. Por isso precisamos de fato da ajuda de Deus, do auxílio de Deus, para que esse trabalho seja feito da melhor maneira possível, que o Senhor seja honrado através da nossa vida de pai. Eu gostaria nesse momento de, dando as boas-vindas a cada um de vocês, dizer que nós estamos de volta. Nós passamos um tempo de descanso pastoral para que a gente pudesse recuperar as forças, cuidar um pouco da saúde, e graças a Deus foi um momento muito agradável, um momento muito bom, e agora estamos de volta para a honra e glória de Deus e para juntos podermos compartilhar aquilo que o Senhor tem para nós. Nós daqui a pouco teremos a participação do nosso querido pastor Alexandre, e eu quero aproveitar esse momento para falar um pouquinho rapidamente sobre o nosso querido pastor Alexandre. O pastor Alexandre é um pastor que atua em várias áreas, um pastor que tem sido usado por Deus tanto na área da psicologia, como até mesmo ajudando e falando da palavra de Deus até em outros locais. E é um grande homem de Deus, um homem de Deus que, através da sua vida, eu já fui muito abençoado. Conheci o Alexandre no CTM, que é o Centro de Treinamento Missionário do Sudeste, e lá eu pude aprender muito, meus irmãos. Foi um momento extremamente importante para a minha vida espiritual, e hoje nós poderemos aqui, daqui a pouco, compartilhar com o nosso querido irmão Alexandre. Bem, mas enquanto isso, eu queria, nesse momento, mesmo em casa, mesmo na sua poltrona, queria te convidar a cantar comigo um cântico que diz o que é a nossa vida cristã, o que é a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual é temer ao Senhor, é reconhecer a sua grandeza. A nossa vida espiritual é viver em Deus. Não sei se você não convida ela. Sim, eu já fiz o convite. Mesmo dela. Sim. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande
o Senhor em quem nós temos a vitória, quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Oh, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Eu mandei o ícone verdinho, era só clicar. É só clicar, vai ter no computador. Então ele tem que atualizar novamente. Ela vai lá no Play Store e instala como se fosse uma instalação do Face novamente. Opa! Bem, amados irmãos, nós estamos tentando resolver alguns detalhezinhos. Essas questões de live às vezes é uma questão meio complexa às vezes, mas graças a Deus já está sendo resolvido tudo direitinho. Bem, enquanto isso, eu quero falar mais algumas coisinhas muito importantes para os irmãos. Bem, irmãos, nós estamos vivendo aí um tempo bastante complicado. Eu confesso aos irmãos que eu não gosto muito de ficar falando, olha, a doença. Não, eu gosto de falar assim, olha, o Senhor está no controle de todas as coisas. Olha, Deus é aquele que sustenta, Deus é aquele que protege, Deus é aquele que guarda, Deus é aquele que segura, Deus é aquele que reestrutura, Deus é aquele que salva, que nos livra do mal. Deus é aquele que, mesmo diante da situação mais difícil, Ele continua conosco. E Deus é aquele que, mesmo se nós falecermos, mesmo se nós formos levados para os braços dele, é nele que nós vivemos, é nele que nós estamos, é nele que nós nos encontramos sempre. O viver é para a glória de Deus e o morrer nós vivemos em Deus. Então, é nele que nós estamos sempre. Por isso, meus amados irmãos, nós nos sentimos absolutamente felizes
sempre dentro da vontade de Deus. Estamos vivendo sempre de acordo com o que Deus quer que nós vivamos. O Senhor nos chamou e Ele nos chamou para algo extremamente importante, para vivermos nele. Portanto, a vida cristã ela não é apenas um hobby, a vida cristã não é um passatempo, a vida cristã não é apenas ir à igreja aos domingos e cantar e levantar as mãos. Não, não. A vida cristã é muito mais. É uma vida em que nós negamos a nós mesmos, nós renunciamos a nós mesmos e nós vivemos completamente em Deus. Vivemos de acordo com a sua vontade, vivemos de acordo com aquilo que Ele nos ensina, vivemos em obediência a Deus. E é isso que nós queremos viver a cada dia, a cada dia, a cada dia vivendo em Deus, a cada dia celebrando aquilo que o Senhor tem para nós, a cada dia buscando mais do Senhor. E uma coisa que eu tenho percebido claramente é que muitas vezes, diante desse tempo que nós vivemos e diante de tudo que nós aprendemos, muitas vezes nós não temos vivido de acordo com a vontade de Deus. E quando nós entramos nesse assunto de espiritualidade, ou seja, de uma vida de busca em agradar a Deus, quando nós começamos a aprender como que agradamos a Deus e quando nós aprendemos a buscar uma forma de viver a Deus onde a gente pode ir além. Eu gosto bastante de um hino que nós cantamos que diz o seguinte: leva-me além, leva-me além. E muitas vezes esse leva-me além fica apenas nas palavras. E uma coisa muito importante que a palavra de Deus nos ensina é que não é de palavras que o Senhor se agrada. O Senhor se agrada de vida inteira. Muitas vezes vivemos uma vida de palavras e palavras bonitas, palavras belas, e adoramos ao Senhor com palavras. Sim, devemos adorar ao Senhor com palavras, mas, sobretudo, nós adoramos ao Senhor com a nossa vida. Nós adoramos ao Senhor com o nosso ser por completo. Quando nós olhamos para Isaías 1, nós vemos um povo que adorava ao Senhor, fazia celebrações, festas, e nessas festas eles ofereciam cordeiros e tinham festas da lua nova e tinha uma série de cerimoniais e oravam ao Senhor. Só que acontecia uma coisa bastante interessante. O Senhor tinha nojo daqueles cerimoniais. O Senhor tinha nojo daquelas festas. O Senhor tinha nojo daqueles sacrifícios. Sabe por quê? Porque eram sacrifícios protocolares. Eram sacrifícios de lábios. Eram sacrifícios apenas com uma atitude sem o coração inteiro diante do Senhor. Então, o Senhor, Ele te convida, meu amado irmão, nessa manhã, a começar a oferecer um sacrifício de vida inteira. Chega do sacrifício pela metade. Chega do sacrifício que não é completo. Chega do sacrifício que não é verdadeiro. O Senhor te chama hoje a uma vida total de adoração. Desde o momento que você acorda, acorde adorando ao Senhor, de coração. Convide o Senhor a participar do dia com você. Que esse dia seja consagrado ao Senhor. Consagre o seu dia ao Senhor. Ao acordar,
Consagre ao Senhor o seu dia. Senhor, esse dia é seu. Esse dia é seu e é a ti que eu ofereço esse dia. E todas as coisas que eu fizer, eu vou fazer para a honra e glória do teu nome. Porque o Senhor é bendito e a ti toda a honra e toda a glória. Quando você acordar e oferecer ao Senhor o seu dia, leia um texto da palavra do Senhor. Leia que seja um versículo. Um versículo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E nesse versículo, medite nele. Pense, o Senhor Deus, Senhor grandioso, cuidando de você como pastor. O Senhor grandioso te levando no colo, o Senhor te conduzindo na sua vida. Pense no Senhor te segurando no momento em que você pode cair no abismo. Pense no Senhor te protegendo em todos os momentos. E medite nessa palavra durante todo o dia. A palavra de Deus ela é rica, cheia da voz de Deus, porque é a própria palavra de Deus, mas cheia da voz de Deus falando com você, mas muitas vezes nós não meditamos, nós não mastigamos, nós não usamos todo o nosso tempo para meditar, para sentir prazer meditando na palavra do Senhor. E aí, rapidamente, a gente começa a se envolver com os nossos trabalhos, com a nossa vida, com tudo que nós fazemos e esquecemos de dedicar todo o nosso pensamento ao Senhor. E aí você sai da sua casa com esse versículo na sua mente, você pega o seu carro, a sua condução, e durante o trajeto pense, Senhor, tu estás comigo porque o Senhor é o meu pastor. Quando alguém te fechar no trânsito, ao invés de você querer brigar, ao invés de você querer ficar nervoso, querer bater, não. O Senhor é o meu pastor. Ele está comigo nesse momento. O Senhor é o meu pastor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. O Senhor é o meu pastor. Eu quero estar com Ele o tempo todo e tudo que eu fizer, eu quero honrá-lo o tempo todo. Meu amado irmão, quando você aprender, e quando eu aprender, quando nós aprendermos a viver uma vida realmente de oração, orando o tempo todo, orando sem cessar, vivendo realmente uma vida plena nos braços de Deus. Ah, meus amados, nós vamos experimentar o melhor de Deus para a nossa vida. Nós vamos experimentar grandes coisas de Deus para nós. Muitas vezes nós vivemos uma vida rasa diante de Deus. E às vezes reclamamos, falamos, meu Deus, o que acontece? Por que muitas vezes as coisas no meu coração não estão bem? Por que as coisas dentro de mim não estão bem? O que está acontecendo, meu Senhor? É porque muitas vezes, meus amados irmãos, falta uma busca mais intensa do poder de Deus. Deus, ele não está interessado numa oração que não seja do coração. Deus não está interessado num culto que não seja da sua verdade, do seu ser completo. Deus não está interessado em apenas cânticos e cânticos e cânticos, mas vazios, cânticos de lábios. Deus está interessado em cânticos do coração. Cantai ao Senhor um cântico novo. O Senhor hoje te chama a celebrar a Ele com alegria, com um cântico novo, com um coração novo, com uma disposição nova. Comece a esquecer as coisas que para trás ficaram. Comece a esquecer coisas da tua alma, do teu pensamento, que para trás ficaram e que muitas vezes você fica retroalimentando essas coisas e muitas vezes você fica exacerbando o seu ser e machucando o seu coração com coisas que já passaram. Não! Consagre ao Senhor esse novo tempo, Senhor. É um novo tempo, agora eu quero jogar fora aquilo que já passou e eu quero viver um tempo novo, um tempo na tua presença, um tempo de alegria, um tempo de paz, um tempo de vida nova.
E eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas na sua vida. Você vai experimentar a cura do Senhor no teu coração. Coisas do passado que te machucam, você vai experimentar a cura de Deus. Coisas do passado que não te deixam avançar. Você não avança, você fica parado e você não sente força para caminhar, porque você está preso a algo do passado. Meu amado irmão, em Cristo há liberdade, em Cristo há libertação. Onde há o Espírito Santo, onde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. O Senhor quer te trazer para um novo tempo de liberdade. Chega do coração amargurado. Chega de um coração completamente destruído. Chega de tristeza interior. Chega de uma vida sem sentido. Chega de uma vida que está tão ocupada em ser o que não é. Chega disso. É momento de liberdade. É momento de viver. É momento de viver novo tempo. Um tempo diante de Deus. Um tempo de adoração. Um tempo de ser de verdade, de ser inteiro, de ser honesto diante de Deus. Meus amados, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós que somos seres humanos e somos falhos, nós percebemos quando alguém está sendo honesto ou não conosco. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus, que está acima de tudo e de todos, Ele conhece quando você está sendo honesto ou não com Ele. Por isso, busca o Senhor com sinceridade de coração. Caiu. Continua caindo, voltou. Mas aqui não tá funcionando. Tá aí, mas tá muito. Posso continuar falando? Volta ou retoma. Meus irmãos, a internet está um pouquinho meio complicada, mas se os irmãos estão me ouvindo bem, podem, por gentileza, acenar e dizer se está tudo bem. Quero mais uma vez dar as boas-vindas aos meus amados irmãos. Quero também, meus irmãos, mais uma vez, já que temos mais pessoas aqui, desejar feliz Dia dos Pais a todos os homens de Deus que lutam com o coração inteiro, com o coração verdadeiro, para prestar glórias a Deus através da educação que você dá aos seus filhos, através da educação que você dá à sua filha. E é através dessa vida verdadeira que você também vai ser missionário dentro da tua casa. Pai, saiba disso. Você é sacerdote de Deus dentro da tua casa. Opa! Bem-vindo, meu querido Alê. Ô, meu Jesus. Peraí. Que bom falar contigo, viu? Ô, meu querido. Puxa, eu tô com um caminho aqui. Como é que você tá? Neri, esse negócio de informática só deixa a gente passar vergonha, né? Só deixa a gente passar vergonha, né? Porque, olha, É, isso acontece. querido, Ai, você não tá é fácil, bom? não. Você tá bom, filho? Eu tô bem, eu tô muito bem, melhor agora, podendo falar contigo. Tô muito feliz em Com a falar graça de contigo. Deus. Saiba que você é alguém muito especial na minha vida. Aquele tempo que passamos juntos ali no CTM foi um tempo muito especial para mim, foi um tempo de crescimento, foi um Amém. tempo de aprendizado, e até hoje eu tenho colhido frutos daquela semente que foi lançada no meu coração, e eu glorifico a Deus por aquele momento. E Amém, Neri. você, feliz Dia dos Pais a você. Obrigado, querido. Obrigado, filho. A gente tá muito feliz. Eu peço perdão. A gente está desde as umas 15 para as 10 tentando aqui. Aqui a internet variava aqui, né? E aí não estava conseguindo entrar de um jeito, Imagino. de outro. Aí a Márcia, minha esposa, é um pouco mais antenada com isso. Falou assim, vamos tentar pelo meu celular aqui. E ela foi tentando, conseguiu. E Muito a bom. felicidade é minha, querido. A alegria é minha de estar aqui com você e com os queridos também. E peço perdão por essa situação aí, filho, que não dependeu da gente mesmo, né?
Mas em parte dependeu, sim, porque a Imagina, que pecinha que está isso, aqui do querido. lado de cá não sabe muito bem as coisas mesmo, então tem muito a ver também. Que bom estar aqui, querido. Imagina. Deus Glórias a abençoe. Deus pela sua vida, que bom. Amém. Amém. Eu queria te convidar, já começando ali nosso bate-papo, Tá bom. a fazer uma oração conosco, Amém. pode ser? Amém, amém, amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero te louvar e te agradecer por essa oportunidade tão especial que o Senhor está nos dando de estar aqui, Senhor, embora do meio virtual, mas isso é real que está acontecendo, Senhor. A tua presença se faz aqui no nosso meio e dos Verdade, queridos Deus. irmãos e irmãs que estão vendo e ouvindo nessa manhã, Senhor. Que nesse tempo que nós tivemos aqui, nós queremos assim, Senhor, exaltar o teu nome, glorificar o teu nome, te agradecer, como o pastor Nirinaldo falou, pelo Amém. Dia dos Pais, te agradecer por essa oportunidade, Senhor, que o teu Espírito Santo age na nossa vida, em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, glória a Deus. Que coisa boa falar contigo, viu? Olha só, uma coisa bacana que eu estava durante essa semana conversando contigo e você colocou uma coisa muito bacana que é como numa sociedade cheia de competição, de individualismo, de egoísmo, como que a espiritualidade cristã pode se posicionar dentro dessa realidade? Como que nós podemos, por exemplo, desejar ser um servo? Como podemos aceitar o caminho da cruz? Como nós podemos nos inserir numa vida que realmente pode agradar a Deus? Ó, querido, essa é uma boa pergunta, né? E que daria quase que um curso lá do CTM que nós tivemos, que foi tão especial que, né? Com certeza, os pastores que nós tivemos também foi assim bênção para nós. Mas assim, o que eu diria assim de maneira Verdade. mais assim prática e sucinta, né, é que quando a gente pensa em espiritualidade, pelo menos, querido, é o que a gente pensa, né, que a espiritualidade Uhum, ela é supra-religiosa, ela é mais que uma expressão da religião. E a espiritualidade cristã, verdade. especialmente a espiritualidade cristã, que é essa nossa conversa hoje, né, Uhum, ela tem que passar sim, pelo caminho da cruz e tem que passar pelo caminho do cristão servo, né? E aí eu tive pensando, Neri, assim, querido, como é que a gente pode, assim, imaginar essa percepção nossa, enquadrar essa posição de espiritualidade dentro do cenário que nós vivemos, numa sociedade competitiva, numa sociedade que, né, que quer sempre o maior que vence, o mais sempre está lá na frente, né? E agora a gente fala em espiritualidade, a gente fala do verdade. menor, né? Que parece que é um contra, mas é isso mesmo, é o menor que é o que Jesus quer. Jesus falou certa ocasião, né? Falou assim: olha, eu não vim para servir, mas para ser servido, né? Para ser servido, mas para servir, perdão, né? Jesus disse que ele Para veio para servir, servir. verdade. E como Jesus é o nosso modelo maior, eu imagino assim, Neri, que a primeira coisa que a gente deve perceber é a realidade. Eu acho que a primeira percepção Verdade. nossa, como nessa sociedade que nós vivemos, é perceber qual a realidade que nós estamos. Então, eu diria que a primeira responsabilidade nossa como cristão, nessa sociedade competitiva, que estimula a competição, é perceber qual que é a nossa realidade. Por exemplo, na palavra do Senhor, a gente percebe o seguinte, que quando Moisés morreu, Deus, Uhum, ele pintou uma realidade para Josué. Ele disse assim, olha, Josué, verdade. meu servo Moisés é morto. Então agora, como a Uhum, diz, a bola está com você, né? Vai você para frente agora. sim, Então não dá para poder assim, definir a realidade. Anani, o irmão de Neemias, ele definiu uma realidade também para Neemias. Falou, Neemias, olha, os muros estão destruídos, Jerusalém está mal, está assim, né? Toda destruída, está desolada. Você vê que o irmão de Neemias também ele pintou uma realidade para Neemias, para saber, olha, o que você vai enfrentar é uma situação assim de desastre, uma situação catastrófica. O apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 20, versículo 28 também, filho, fala o seguinte, qual foi o que Paulo falou para os presbíteros? Olha, presbíteros, vocês agora não me verão mais, porque eu estou indo agora para Jerusalém. Então, assim, eu acho que a primeira definição nossa, querido, é perceber qual a realidade da espiritualidade que nós vivemos.
E nós vemos uma espiritualidade longe de Deus. As pessoas assim falam de Verdade. espiritualidade e tudo, mas elas estão distantes de Deus. Ainda mais com uma pandemia como essa que nós vivemos, né? Muitas pessoas, claro, se aproximam de Deus, mas muitas pessoas também se afastam do Senhor, né? Nessa questão. Então Verdade. acabam falando assim, olha, Deus não existe, Ele deixou nós por aqui. Então eu diria assim que a primeira responsabilidade nossa é definir a realidade como servos, né? E a última realidade nossa é agradecer. E entre essas duas, a gente deve ser um cristão servo. Então, assim, a primeira coisa, como se fosse um Hum, recheio, assim, né? A primeira parte do pão eu defino qual aham. que é a realidade. A última partezinha aqui eu tenho um coração grato. E no meio, eu preciso ter um coração de servo. Eu entendo, Neri, que é assim que a gente assim pode, de alguma maneira, de alguma forma, filho, ter um coração assim pronto, né, para servir ao Senhor nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que a espiritualidade às vezes está tão deixada de lado, né? É assim que eu imagino. Não sei o que você Uhum. pensa a respeito disso também, querido. Olha, eu penso da mesma forma. Infelizmente, a espiritualidade tem sido banalizada. Não se tem buscado realmente agradar a Deus e viver uma vida de servo. O irmão disse uma coisa fantástica, Lê. Você disse algo maravilhoso da palavra de Deus. É que o Senhor Jesus, o nosso mestre maior, o nosso ensinador, o nosso modelo, ele define uma coisa fantástica. Ele que se esvaziou de si mesmo, que foi obediente até a morte. Ele diz o seguinte: eu vim para servir, eu não vim para ser servido. E muitas Uhum, vezes, na nossa atualidade, nós temos uma visão, infelizmente, do evangelho que apenas nos serve algo, do evangelho que apenas nós acabamos sendo consumidores de atividades evangélicas, algo que me serve. Oh, isso não me serve, isso não uhum, serve para mim. Não, na verdade, uhum, o evangelho não é isso. O uhum. evangelho da cruz é como eu posso servir, é ser o menor de todos os servos. Então, eu realmente, querido, eu compartilho com o que você disse, assim, no meu coração. Realmente, nós somos o menor de todos os servos. O Senhor Jesus Cristo, que era o mestre dos mestres, lavou os pés dos discípulos, mostrando claramente que ele veio para servir e deixou isso como modelo para a gente, né? E João Batista, né, nessa linha, você vê o João Batista, Jesus falou o seguinte: olha, não há entre os filhos de homem maior do que João Batista. E ele mesmo, João Batista, disse assim, né, olha, eu não sou nem digno de desatar as sandálias dos pés de Jesus, né? Olha que como que a relação de servo é assim, João Batista definiu qual é a realidade dele. João Batista olhou assim para ele e falou assim, olha, eu sou a voz do que clama no deserto. Mas ele, Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele definiu bem a realidade, assim como Deus definiu para Moisés, Anani definiu para Neemias, né, Paulo para os presbíteros, também João Batista definiu a realidade. Porque se a gente pensar um pouco, João Batista é primo de Jesus, né? Ele podia pensar assim numa Verdade. espiritualidade assim, né? Olha, bom, olha, eu sou primo de Jesus, hein? Olha, o DNA dele corre um pouco por aqui também, né? Não, mas ele falou o Uhum. seguinte, olha, convém que ele cresça e que eu E que diminua, né? diminua. E eu acho que Olha que coisa interessante dessa relação da espiritualidade. Enquanto que o pensamento humano, o pensamento do mundo, é da superioridade, o pensamento espiritual é de submissão, é de servir, é de humildade. É interessante que esse contraponto, e quando desde criança que eu escuto um termo, fala assim, olha, cuidado para não deixarmos o mundo entrar na igreja. E muitas vezes, coisas sutis, como a arrogância, como o dar-se tanto valor a si mesmo, o egoísmo e tal, é o mundo entrando no meio da igreja e muitas vezes fazendo estragos terríveis, porque na verdade a grande sacada, digamos assim, da espiritualidade é ser o menor, como Paulo ensinou e como uhum. Jesus ensinou através da sua vida toda. E eu acredito, né, Eric, que nisso, querido, que você está falando, que é tão importante, esse momento que a gente está vendo, a pergunta que você fez sobre a sociedade competitiva, né? Deus proporcionou
Eu entendo isso, sabe, que é uma visão que eu tenho que a pandemia, ela não escapa do controle das mãos de Deus, está tudo nas mãos do Senhor, né? Sim. A nossa agenda escapou da nossa mão. Eu tenho certeza que a gente fez muitos planos, né? Se a gente voltar assim lá para dezembro, novembro, e a gente faz uns planos, né? Olha, o ano de 2020, a primeira coisa é que eu vou emagrecer, né? A segunda coisa, vou aprender um novo idioma. A gente sempre faz muitos planos, muitos projetos, né? Eu acredito que ninguém imaginou que acontecesse uma pandemia sobre isso. A agenda saiu do nosso controle, mas não saiu das mãos do Senhor. E eu vejo, querido, que nessa pandemia é uma grande oportunidade que nós temos para servir. Servir aos de casa, aos domésticos, e servir também àqueles que estão de fora, né? Quantas pessoas, filho, a gente estava assim, até como igreja, não a IPI que eu estou dizendo do Brasil, mas como igreja brasileira de uma forma geral, né? Voltada às vezes só para nós mesmos, para as nossas necessidades, não vendo o outro. E com essa questão da pandemia, Deus parece que nos acordou para a gente falar: escuta, sirva o seu vizinho, vá até o encontro do outro, né? A espiritualidade, ela tem uma demonstração prática nessa parte assim social também, nessa parte de você, né, não viver só enclausurado, mas assim você manifestar o amor de Deus indo ao encontro do outro. Eu estou me lembrando. Ai, caiu. Caiu. Opa, meus irmãos. Caiu a conexão do nosso querido irmão Ale, reverendo Ale. Irmãos, eu vou dar um reset aqui para ver se melhora a nossa situação. Olá, meus amados irmãos, estamos de volta. Houve aí uma queda na internet e por conta disso nós perdemos a conexão com o nosso irmão Ale, pastor Alexandre Régio, e a nossa internet também parecia não estar muito bem. Nós preferimos fazer um reset aqui da nossa internet, tudo direitinho, para evitar que haja alguma queda novamente. Bem, meus amados irmãos, nós estávamos falando sobre servir, né? Nós temos aí de Jesus, e o modelo de Jesus é servir, um modelo de servo, né? Cruz, ela representa morte, representa que um homem morto, um homem foi morto e ali aquela vida acabou, só que diante de Jesus a cruz representa uma vida nova. Opa, Ale, voltou, querido. A gente está indo e voltando, indo e voltando. Tá. Pode continuar falando aí, que estava Não, no embalo. vamos lá. Eu só estava te esperando um pouquinho. Eu acho que é Dia dos Pais hoje, o pessoal está acionando bastante, acho que o Face, alguma coisa, sei lá, né? Acho que pode ser isso. Isso, na verdade eu estava pensando, estava conversando com a minha esposa a respeito disso. Eu até havia me esquecido, mas realmente, do Dia dos Pais, realmente existe um volume maior, né, de uso do Facebook. Mas deixa eu te falar uma coisa. A gente estava falando desse caminho da cruz, né? Esse caminho e a cruz ela requer aí o negar-se a si mesmo, requer uma série de questões, né? Fala um pouquinho mais sobre esse caminho da cruz, como É aceitar esse verdade. caminho. É interessante isso, né? A gente está falando da questão do ser servo, né? E qual que é a ligação Isso, disso que tem, por exemplo, com a cruz, né? E eu me lembro que a gente lendo Atos, em capítulo 1, versículo 8, Jesus falou o seguinte: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins. A igreja é parece que não verdade. cumpriu esse id, aí caiu para Atos 8:1, aí houve uma perseguição. E na Uhum, perseguição, aí a igreja saiu de Jerusalém, foi para a Judéia, Samaria, né? Então a igreja saiu de Atos 1:8 para 8:1. A relação que eu faço com verdade. relação à cruz é um pouco nesse sentido.
O servo, nós como servos cristãos, né, que busca essa espiritualidade, que tem a sua expressão maior na palavra de Deus, numa intimidade com Jesus, né, na ação do Espírito Santo, eu acredito assim que o caminho que nós temos que trilhar para ser esse servo é passar pela cruz. Né? Uma Verdade. espiritualidade que não é cristã não conhece isso, mas nós temos que passar para a cruz. E eu entendo, Neri, que cruz é amor. Cruz é igual a amor, porque a Bíblia fala que Deus é amor. Né? Deus ele tem poder, mas a Bíblia define como Deus é amor. Então isso tira fora o medo. A gente pode se aproximar de um Deus amoroso. Tem pessoas que falam assim, não, não vamos aproximar de Deus. Tem pessoas que estão ouvindo e vendo essa nossa conversa em tudo que é lugar, né? Eu quero deixar assim uma oportunidade para você que sabe que cruz não é só aquela questão de sofrimento, mas cruz é amor porque a gente encontra a expressão maior de um Deus amoroso dando o seu filho, né, na cruz para poder morrer pelos meus pecados, pelos seus pecados. Cruz é Verdade, graça. verdade. Cruz é um favor imerecido. O aspecto da religião é um aspecto de mérito e demérito. Na espiritualidade não tem isso. A espiritualidade é um aspecto em que a gente se relaciona com graça, segundo a vontade de Deus. Eu não tenho que fazer alguma coisa. Deus já fez isso por mim. Não existe uma manipulação assim, olha, se eu fizer alguma coisa para Deus, Deus vai me abençoar com alguma coisa. A cruz é graça, é muito mais do que isso. Cruz é salvação. Qual que é a lógica da salvação? A lógica da salvação é que eu estou perdido, que eu não dou conta, que eu preciso de alguém que assuma a minha condição de fraqueza, de condição de pecador que eu sou. E Jesus fez isso. Então eu preciso da cruz para ser salvo por Deus. Eu preciso também de ajuda, de amigos, eu preciso de conselhos, eu preciso de ajuda para tomar algumas decisões. Agora, a cruz, ela é o principal fundamento da espiritualidade, onde que pela cruz eu encontro a salvação. Na cruz, né, eu encontro também perdão. Quem que não precisa de perdão? Verdade. Todos nós precisamos de perdão. Só quem se acha perfeito que acha que não precisa de perdão. Né? Quem acha que é perfeito fala assim, eu sou perfeito, não precisa de perdão. Mas todos nós precisamos de perdão. Até aquela pessoa que se diz mais perfeccionista, ela parece que é uma virtude dela, né? Eu sou uma pessoa perfeccionista, ela fala perfeccionista como se fosse uma qualidade até. Não, gosta de coisa tudo certinho, tudo. Ela erra também, ela peca também. Né? Então, cruz também é perdão, cruz é misericórdia. Eu entendo também, né, Eric, que cruz é uma grande oportunidade da espiritualidade nós acreditarmos e crermos na misericórdia do Senhor que já se renovou nessa manhã na nossa vida. Deus Amém. colocou nessa manhã, Nery, na minha vida e na sua vida, e de quem está nos vendo e nos ouvindo, uma folha em branco, para Amém. recomeçar outra vez. Isso é misericórdia. E aí a gente, o servo, ele passa por essa cruz. Ele passa pela misericórdia, porque cruz é misericórdia. Cruz também é a libertação. Quem se encontra com a cruz de Cristo se liberta do espírito do diabo, do mundo, né? Ele vive uma nova espiritualidade. Cruz também, para mim, querido, cruz é missão. Nós somos Verdade. identificados com a cruz de Cristo. Agora, aquele texto que você falou agora no começo, que é muito bacana, muito importante mesmo, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Então, cruz é missão. Agora também, para eu entender essa questão de cruz, né? Cruz também é ressurreição. Nós podemos falar, não falamos de um Deus morto, mas falamos de um Deus vivo, que vive e reina para todo sempre. Então, eu entendo sim, né, que espiritualidade passa pelo caminho do servo e da cruz. E cruz para mim é tudo isso. Cruz é graça, é amor, é misericórdia, é perdão, é missão, é libertação. E se a gente entender a espiritualidade nessa dimensão humana, a gente vai ser livre. E Jesus falou assim: conhecereis a verdade nos libertará. Né? Muito bom. Que bacana, rapaz. Que coisa legal. Muito legal mesmo. Porque a cruz ela acaba tendo uma dimensão muito maior do que talvez a gente possa simplificar como apenas a morte de Cristo. Não, mas o que resultou dessa morte é algo preciosíssimo para as nossas vidas, né? É algo fantástico. Me diz uma coisa. Como viver essa vida de espiritualidade? Como eu posso viver uma espiritualidade agora sim, como servo, tomando a minha cruz? Como eu posso reabastecer a minha vida? Como funciona isso ali? Eu preciso aprender isso aí. Legal.
de uma maneira bem prática, querido, todos nós, assim, vivendo uma espiritualidade cristã, que tem a sua expressão maior na comunhão com Deus, na expressão da sua palavra e tendo uma atitude no dia a dia, eu diria assim que a gente primeiro é ter conexão com Deus, né? A espiritualidade se vive e essa pandemia tem sido uma grande oportunidade para a gente retomar essa espiritualidade com Deus. Eu tenho conversado com muitos pastores, muitos líderes, né? O nosso trabalho é um trabalho assim que a gente faz um trabalho de acompanhamento e como voluntário, né? Em vários tipos de instituições. A gente apoia o Instituto Haggai de liderança, o Ministério Portas Abertas, que trabalha com a igreja perseguida, né? Então a gente trabalhando assim, conversando com líderes, conversando com pastores missionários, eu tenho percebido assim, muitos falarem quase a mesma coisa comum. Falou, olha, nessa pandemia eu tenho redescoberto uma espiritualidade de comunhão, de meditação com Deus, lendo o livro de Salmos. É interessante. E eu também, querido, eu também sei de maneira bem prática, que nem você perguntou, como é que a gente pode, assim, né, resgatar o valor da espiritualidade nessa pandemia? Não sabe até quando vai terminar, ou a maneira como que vai concluir isso, né? Mas eu acho que lendo o Salmo, filho, para mim tem sido uma experiência muito boa. Porque o salmista, ele tem umas reações parecidas com a nossa, né? Senhor, até quando? Né? Até quando vai acabar, Senhor, me socorre, o Senhor é meu refúgio, a minha rocha, meu libertador. E a gente se identifica com o salmista nesse sentido. Então eu diria que a comunhão com Deus, através da palavra, lendo a palavra, eu diria assim, tem uma agenda também nessa pandemia para exercitar uma espiritualidade, né, em que a gente é servo e caminha pelo caminho da cruz. É importante a gente exercitar ter uma agenda, assim, não deixar a coisa assim, né, de qualquer maneira. Você, de repente, assim, olha, de manhã, 2, 3 horas para poder meditar, orar, né, se você tiver esse tempo, claro, e para poder ter um tempo de qualidade com o Senhor. Se você não tiver uma agenda, outras pessoas vão chegar primeiro na sua agenda. Então é importante você ter uma agenda, assim, porque senão outros vão fazer a sua agenda, né? Então tenha uma É agenda. verdade. Pratique a hospitalidade, aquilo que nós falamos até do servo, né? Deus está dando oportunidade de a gente servir ao outro, a outra pessoa, né? Então pratique a hospitalidade, que é uma forma da manifestação da espiritualidade. Eu diria assim, cuidado com o jejum, né, que a gente faz da mídia social, tem que fazer um jejum da mídia social, porque as informações têm Verdade. vindo muito aceleradas na nossa mente, né, e a gente começa a ficar muito preocupado, ansioso, inquieto, né, não consegue dormir direito. Então, às vezes, fazer um jejum da mídia, escolher qual tipo de mídia você vai, né, mesmo focalizar, Verdade. um tempo determinado. E eu diria também algumas outras coisas para exercitar assim a espiritualidade de maneira bem prática, né? Compartilhar a fé com as pessoas de fora. Nery, meu irmão, como tem sido valioso a gente, através dessa mídia, embora às vezes caia, né? O sistema caia aí, operacional caia alguma coisa, mas tem sido assim uma ferramenta muito especial que Deus tem nos dado para a gente compartilhar o evangelho com pessoas que estão de fora. Eu estava lendo no Google uma informação que o Google estava passando que nesse ano agora, do mês de fevereiro, março e abril, nesses 3 meses, teve mais acesso de pessoas buscando como encontrar Deus, o que é espiritualidade cristã, do que o ano todo novo de 2019, do ano todo inteiro de Olha que incrível. 2019. Então as pessoas Aham. estão precisando mesmo de ouvir, né, desse amor maravilhoso de Deus, porque cruz também é missão. Então compartilhar a fé com as pessoas que estão de fora, praticar a generosidade. E eu finalizaria assim com uma dica bem prática, né? Começar, Nery, meu irmão, com aquilo que é possível, não aquilo que é ideal. A gente gostaria de começar tudo de uma vez, né? Mas comece com aquilo que é possível. Então, de repente, é uma agenda dá para você fazer. Você começar a investir uma vez por dia em 1, 2 pessoas para você orar, o que ela está precisando, como é que você pode ajudá-la. Eu diria que esse é um caminho da espiritualidade sadio que passa pelo servo, né? E que passa pela representação que a cruz tem para nós. Muito, muito bacana mesmo, excelente, Ale. Ale, eu observei algumas, você falou desse trabalho voluntário que você tem feito, você falou, eu Uhum. observei que tem algumas fotos suas, você também trabalha com missões, como é essa questão aí? Eu estou vendo as fotos ali.
Eu ouvi alguém falar de Ponte Pretano aí, eu trouxe pro Guarani, viu? Só para falar. Ele acho que ele viu um indinho lá, acho que ele viu aquele indinho ali, ó, né? Deve ser. Eu ouvi alguém falar de Ponte Pretano aí, rapidamente assim, e acho que ele viu um Ah, indinho ali, eu falei, é que eu trouxe pro Guarani. É verdade, filho. A gente tem feito um trabalho de apoio à igreja perseguida, né? Que trabalha com uhum, cristãos, e a gente tem dado a oportunidade de viajar em alguns países e conhecer uhum, essa realidade da igreja sofredora, né? E uma coisa, Nery, que chamou a atenção, meu pastor, de maneira muito assim importante, é que a gente tem conversado com missionários da África, da Ásia, do Oriente Médio, né? Agora, mais recentemente, com essa questão que teve no Líbano, que teve assim uma situação muito difícil que aconteceu com nossos irmãos de lá, né, no país. E é uma coisa que sim. eles têm falado assim para a gente, e eu tenho assim inquietado o meu coração, sabe? Os irmãos que estão vendo e ouvindo pode ser prova disso e orar por isso também. Muitos desses irmãos da igreja perseguida já sofrem uma perseguição assim por testemunhar Jesus, né? De maneira Uhum, muito intensa assim. Então, muitos assim, os direitos deles são suprimidos, presos, violentados, alguns, infelizmente, são até mortos, né, pela perseguição da sim. igreja. E agora você soma isso com a pandemia, então quer dizer, o acesso fica mais restrito ainda. Na China, por exemplo, nós estamos sabendo que na China a China cortou o benefício de pessoas que são cristãs. Esse auxílio emergencial que Fiquei nós sabendo. recebemos aqui, que o Brasil, lá também na Uhum. China, houve um corte desse benefício por ser Olha, cristão. absurdo. Então eles falam o seguinte para a gente, falam assim, igreja brasileira, de maneira geral, né? Nós assim com perseguição, nós aqui somos assim injuriados, caluniados, perseguidos, e agora com pandemia, nós continuamos firmes. E alguns deles falam umas coisas muito comuns, e é interessante que em vários lugares distintos, África, Ásia, Europa, né, Oriente, eles falam a mesma coisa, falam o seguinte, igreja brasileira, por que vocês pararam? Né? E quando eles falaram isso para mim, eu falei assim, mas como assim a igreja brasileira parou? Né? Assim, Uhum. qual o sentido disso? Ele falou, não, a gente tem assim algumas informações da igreja brasileira que a pandemia assustou de tal maneira a igreja brasileira que parece que a igreja assim se retraiu, a igreja se fechou. Então a igreja ficou assim, né, com medo. Então eles dão Verdade. palavras para a gente assim, de incentivo, falam assim, igreja brasileira, não pare, continue testemunhando, continue falando, continue sendo ousado. O evangelho ele não é querido mesmo pelas pessoas, o evangelho é contra a cultura, né? Jesus falou que a gente vai ser perseguido, na verdade, porque a gente vai, né, falar do amor de Deus, então a gente vai ser perseguido mesmo. Jesus falou assim que nós vamos criar muitos Verdade. inimigos. Então não é para a gente ter assim Verdade. receio de falar do amor de Deus, especialmente nesse período agora de pandemia. Alguns falam assim, tem que o receio, se eu sair, ou acontecer alguma coisa, eu posso, né, pegar o Covid, alguma coisa. E a igreja perseguida falou o seguinte, olha, com tudo isso que está acontecendo com a gente, e mais a pandemia, a gente está servindo a Jesus. Que fique essa palavra de encorajamento para a gente, não de exortação, mas de encorajamento para a gente, para nós como igreja brasileira não pararmos, falando assim, puxa, olha, eu vou usar essa aprovação como uma grande oportunidade de crescimento, de Amém. evangelização, de missão, porque a gente também está envolvido com isso, então a gente tem aconselhado muitos missionários, muitos assim, tem pedido para eles voltarem para o Brasil, mas eles não voltam, falam assim, não, nós queremos ficar aqui, testemunhar Jesus aqui, numa condição adversa. Então, que nesse domingo de manhã a gente sai encorajado, né? Porque Jesus Amém. falou o seguinte, ó, nós seremos perseguidos, seremos ultrajados, maltratados, mas fiquemos alegres, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Bem-aventurados nós somos Amém. quando somos Amém. perseguidos, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Então esse é Amém. um trabalho assim bem assim sucinto que você perguntou para mim do que a gente faz com a igreja perseguida. Tem umas bandeirinhas lá dos países que a gente Deus deu a graça de a gente visitar e conhecer, né? Olha que Então bacana. é bênção de Deus mesmo para a nossa vida e a gente tem sido um privilegiado de conhecer e conversar com esses irmãos queridos da igreja sofredora. Muito legal, Ale. Glória a Deus, muito legal. Isso realmente mexe com o meu coração, porque mostra que, de certo modo, realmente a nossa igreja brasileira retraiu e, e nós precisamos voltar com força total, anunciar a palavra do Senhor, viver o evangelho e testemunhar desse evangelho.
e não nos retrairmos. Realmente, nós entramos numa zona de conforto, de algum modo, né? Mas aí tá tudo bem aqui, a gente faz uma livezinha, mas não. Esse é o momento em que as pessoas estão carentes de Cristo, carentes do amor de Deus, e É nós verdade. precisamos trabalhar muito para que vidas sejam salvas. Essa é a nossa missão, né? É verdade. E Jesus Olhe, falou assim em Atos 1:8, né, que é tanto em Jerusalém quanto Judéia, Samaria até os confins. Então é tanto um verdade. quanto o outro, né? Não é só assim Jerusalém Olha, nossa, muito também legal, é tanto Jerusalém quanto os confins da terra. Então essa visão muito de, legal. de, de mundo também, né, que Deus colocou no nosso coração de estar acompanhando, e também centenas e milhares de missionários espalhados que tem pelo mundo todo, Deus está agindo, sabe, Nery? Deus está agindo de maneira assim maravilhosa. Tem tido sofrimento, tem tido pandemia, tem tido assim problemas sérios, mas apesar de tudo isso, você vê a ação de Deus de maneira muito especial nessas vidas onde o evangelho não pode ser entrado, onde a palavra às vezes tem uma dificuldade, né? Deus tem dado sonhos para as pessoas, sabe? Para as pessoas sonharem com Jesus. Então, Deus é maravilhoso, né? A Bíblia fala, agindo Deus, quem impedirá? Quem Na verdade? impedirá? Verdade. Então, na sua vida, na minha vida, meu irmão, e para quem está nos vendo e nos ouvindo, fica com esse versículo no seu coração. Agindo Deus, Amém. quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir do Senhor, né? Porque se Deus é por nós, quem Amém. será contra nós? Ninguém é contra nós. Deus é por nós. Amém. Amém. Ale, é o seguinte, querido. Hoje, por se tratar de um dia mais movimentado, Dia dos Pais, o pessoal tá ali procurando fazer o almoço e aquela coisa toda. Eu Isso. queria te agradecer de todo o coração por esse Ô, tempo que filho. você disponibilizou conosco. Eu queria te agradecer de todo o coração essa amizade, esse compartilhar, esse carinho. E eu queria, além dessa palavra maravilhosa que você já deixou, além desses ensinos maravilhosos, que mensagem você tem para nós aí, para esse Dia dos Pais, para esse dia tão especial? Olha, o Dia dos Pais, assim, é interessante ver uma coisa, que na vida do ministério de Jesus, Jesus, ele falava com Deus muitas vezes, a grande maioria se atribui como pai, né? Então Uhum. Jesus fala assim, ele chama, olha, eu e o Pai somos um. Pai, graças te dou porque ofertaste as coisas aos pequeninos, né? Ocultaste aos pequeninos, aos grandes e não aos pequeninos. Então a relação de Jesus, né, era sempre apontar a humanidade para o Pai. Mas teve uma coisa interessante que aconteceu. Na cruz, o único momento que Jesus não chamou Deus de Pai. Ele chamou Deus Uhum. de Deus. Ele falou, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus abriu mão da sua filiação naquele momento de dor, de pecado. Ele o fez pecado por nós, para que nós tivéssemos acesso a ele. Então Jesus ele falou, eu abri mão daquela condição de filho amado, porque o pecado do mundo todo estava sobre Jesus, naquele momento da cruz, né? E para que a gente pudesse ser chamado de filho. Então eu diria assim, como Jesus ele abriu mão dessa condição para poder nos dar a libertação, e hoje ele está sentado à direita de Deus Pai, eu diria assim que nós, Pai, que a gente possa também ter esse coração, nós pais terrenos aqui, pronto a abrir, a ceder, né? A ter assim um coração de piedade como Jó teve, um homem extremamente piedoso. Pais, que nós tenhamos um coração de sabedoria como Salomão, que ele teve, e que a gente possa assim abrir mão às vezes de muitas coisas, e nós pais abrimos mão de muitas coisas para proteger a nossa família, né? Às vezes a gente é tido até como um pai assim um pouco mais rígido, um pouco mais assim, né, enérgico, mas é necessário o pai muitas vezes ter essa atitude para proteger a sua família, para proteger os seus. E o pai faz isso com amor. Então para você, pai, como Jesus abriu mão, você também muitas vezes, pai, abra mão de algumas agendas que você tem para poder se dedicar mais à sua família, mais aos seus filhos, mais à sua esposa, mais aos seus. Que Deus te abençoe muito, papai. Que esse dia seja um dia especial. Seja paciente como Jó, seja sábio como Salomão. Opa, que palavra bacana. Glória a Deus, Ali. Muito obrigado. Olha, sem palavras para agradecer esse momento tão especial. Eu quero que você leve o meu abraço ao pessoal de Campinas, aqueles irmãos Amém. amados. A gente precisa se reunir aí outro dia para bater um papo e ser É verdade. edificado aí, né?
Que bom É falar verdade. contigo. Eu quero também agradecer a Márcia, pela ajuda, pelo Amém. carinho. Obrigado, querido. Deus te abençoe muito. Mande meu abraço a todos aí. Saudade de vocês, viu? Eu também. Eu acho que nesse dia que a gente teve, embora foi meio cortada a nossa comunicação por causa da internet, eu acho que foram as nossas mulheres que Uhum. deram um jeito na coisa, viu? Nós trabalhando aqui Eu... e a sua esposa do lado aí, a minha esposa daqui. As mulheres é que deram um jeito É na coisa verdade. hoje, né? Elas colocaram a gente na linha hoje, né? Tá bom, Neri. O Deus que seria de abençoe. nós se não fosse elas? É verdade. Deus abençoe também a sua esposa, a sua família, querido, viu? Nós também com muita saudade de vocês. Você é muito querido Obrigado, nosso também. E quem sabe uma outra obrigado. oportunidade Deus nos dá de agora nos tocar pessoalmente, nos abraçar, nos beijar, Sim, né? Estar verdade, juntos, mais, verdade. mais próximos ainda, né? Que Deus abençoe a Muito você, meu obrigado, irmão e minha querido. irmã que está nos vendo também, nos vendo. Que a graça de Jesus sobre a sua vida também. Amém. Obrigado a todos também que nos assistiram até agora, mesmo com problema de conexão, vocês se mantiveram fiéis. Glórias a Deus. E até mais tarde, às 18h30, quando nós teremos aí o nosso culto especial aí do Dia dos Pais. Que Deus abençoe a cada um. Que Deus dê um dia maravilhoso a todos vocês. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais, Ale. Deus abençoe a Deus todos. abençoe você também, querido. Um abraço. Um beijo a todos Um aí. abraço.